aulas do estudo da célula. Hoje nós vamos trabalhar basicamente com a membrana plasmática. Nós vamos ver a importância da membrana para as células e como ela faz o transporte de substâncias. Eu sou o professor Vilmar e espero que vocês aí gostem do vídeo, curtem, compartilhem, se inscrevam no canal e deixem seus comentários, ok? Bom, tem uma presença aqui da Tina já. Ela vai fazer parte do vídeo daqui a pouco. Eu tenho certeza que ela vai querer fazer parte. Ela não pode ver uma câmera, que ela está aqui. Olha lá, já chegou. Não pode ver uma câmera que já está aqui. Deita aqui, baixinha. Bom, a membrana plasmática, pessoal. Vamos falar um pouquinho da membrana plasmática. A membrana plasmática ela mede cerca de 8 nanômetros. Tá? Ela é muito pequena. Então, a membrana plasmática ela recobre toda a célula, todas as células de forma geral, desde as células eucariontes até as células procariontes. Como é que é formada, então, a membrana plasmática? Ela é formada por uma dupla camada lipídica, né, de lipídios, e ela tem também proteínas que são inseridas nessa camada. O lipídio mais comum é o fosfolipídio. Então, esse fosfolipídio ele tem a presença da gordura, né, que é o lipídio, mais o fósforo. A Tina está querendo aparecer bem hoje, hein? E a membrana plasmática ela fica parecendo um mosaico de proteínas, um mosaico, né? Esse mosaico ele é fluido, ele se move. Então, esse mosaico a gente chama, né, esse modelo de mosaico fluido, para vocês entenderem aqui. Olha só, pessoal, o formato da membrana plasmática. Ela tem, então, proteínas, né, vários tipos de proteínas, glicoproteína, colesterol, que é a gordura, proteína integrada, periférica, que eles chamam de alfa-hélice, proteína de canal. Nós vamos entender que ela é bastante importante. Tem carboidrato e ela tem os fosfolipídios. Os fosfolipídios são essa camadinha aqui, pessoal. Estou mostrando para vocês. Olha, isso aqui tem uma cabeça apolar, desculpa, uma cabeça polar, ela é polarizada e um corpo apolar, tá certo? Bom, como eu disse, a membrana plasmática ela permite a entrada e a saída de substâncias. Então a gente chama de transportes entre membrana, né? A parte interna e a parte externa da membrana. Então a membrana plasmática ela vai fazer um controle da entrada e da saída das substâncias que ela necessita. Bom, você tem dois tipos de transporte. Você tem o transporte passivo e o transporte ativo. Qual que é a diferença dos dois, pessoal? O passivo, ele não tem gasto de energia e o ativo já tem gasto de energia. Você tem dois tipos, né, de transporte passivo. Eu vou mostrar os tipos que existem para vocês. Bom, o primeiro transporte passivo é o transporte por difusão. É a capacidade que as partículas de gases ou de líquidos, né? Então a gente está mexendo com gases ou líquidos, têm de se espalhar uniformemente por todo o espaço disponível. Então essa passagem de soluto da região de maior concentração para a região de menor concentração. Então, né, o soluto ele vai passar por uma região onde ele está muito concentrado, né? Vamos ver aqui, ó, nesse lado aqui esquerdo. Epa, olha, passou aqui, atrapalhou nós agora. Essa passagem do lado esquerdo para o lado direito, onde você tem uma concentração menor de substâncias, tá? Então a difusão é um transporte passivo sem gasto de energia, a gente tem que lembrar sempre isso. Outro transporte passivo, também sem gasto de energia, é a osmose. É a passagem da água de uma solução para outra através de uma membrana semipermeável ou uma membrana de permeabilidade seletiva. Olha aqui. Então, a osmose, você tem um meio hipotônico e um meio hipertônico. Esse meio hipotônico, né, ele tem uma concentração muito menor
no caso, tem uma concentração muito maior de água, e o meio hipertônico você tem uma concentração muito menor dessa água. E aqui, só para a gente saber, a bolinha azul é o solvente e a bolinha rosa é o soluto. Então, o que, que acontece? A passagem desse solvente para o lado, né, ele permite que vá para o lado onde você tem uma concentração hipertônica. Esse processo também sem gasto de energia, a gente chama de osmose. Bom, agora com relação ao transporte ativo, nós temos o transporte ativo entre membranas chamado de bomba de sódio e potássio. Né? Ele explica, né, a diferença de concentração dos íons sódio e dos íons potássio dentro e fora das células. Vamos dar uma olhadinha aqui. Você tem a membrana plasmática, você tem o meio externo e o meio interno da célula, e você tem uma proteína que permite essa passagem, essa troca de substâncias, no caso a troca do sódio e de potássio. Só que para isso acontecer, como é um transporte ativo, precisa gastar energia. Então a proteína que está inserida aqui, né, a proteína de transporte, ela permite isso, mas você acaba gastando energia. Então o que está acontecendo aqui? Nessa primeira proteína aqui, né, eles estão ligando o íon sódio e para ser colocado para fora da célula, e o íon potássio ele está sendo colocado dentro da célula. Aqui nessa outra proteína nós temos o processo ao contrário, aonde o sódio vai ser colocado para fora da célula e o potássio vai ser colocado para dentro da célula. Então todo esse processo aonde você tem a troca, né, essa diferença de concentração ela tem que estar equilibrada, esse processo ele gasta energia. Bom, nós temos também, pessoal, o transporte pela membrana através de grandes moléculas e partículas. Tá? Isso ocorre por dois processos básicos. O primeiro que nós vamos ver é a endocitose, que é a entrada de partículas na célula. Essas partículas podem ser sólidas ou líquidas. E essa endocitose se divide em dois outros processos. O primeiro processo da endocitose a gente chama de fagocitose, quando a célula absorve uma partícula sólida. Olha aqui o exemplo, eu tenho uma ameba, que é uma célula, né? Ela tem a presença dos seus lisossomos, do núcleo bonitinho. Então essa ameba ela vai absorver uma bactéria. Ela pega essa bactéria e absorve. O que, que acontece? A membrana plasmática aqui nesse trecho, ele sofre um processo chamado invaginação. Ele abre a membrana plasmática, como nesse terceiro desenho aqui, né? Ele forma o que é chamado de pseudópodos. Ocorre a formação do fagossomo. O fagossomo é uma bolsinha, né, uma bolsa, olha ele aqui, o fagossomo. E essa bolsa vai absorver a bactéria que foi englobada dentro da célula. Ele vai fagocitar, ele vai criar um vacúolo digestivo, vai fagocitar essa célula, né, vai digerir a célula, e depois que ele digere a célula, ele vai formar novamente uma invaginação na membrana plasmática e o resíduo da bactéria vai ser depositado para fora. Então, a fagocitose é uma forma que se tem, que a célula encontra, no caso aqui a ameba, para fagocitar uma substância sólida, no caso a bactéria. O outro processo a gente conhece como a pinocitose. A pinocitose é a absorção de uma substância líquida, né? Ela vai fazer o mesmo processo que a fagocitose, vai formar uma invaginação, a substância vai ser absorvida, forma-se uma vesícula, essa vesícula vai ser chamada de pinossoma, né? Essa vesícula chamada de pinossoma absorve, ela vai liberar a substância líquida para dentro do citoplasma da célula. Então, pessoal, a fagocitose e a pinocitose são dois processos que envolvem a absorção de substâncias, tanto sólidas quanto líquidas.
O outro processo que a gente, né, vai ver desses dois processos de transporte de partículas entre as membranas é a exocitose. A exocitose é quando ela tem uma substância dentro, é formado uma vesícula, onde essa vesícula vai absorver determinadas substâncias, no caso excreta ou resíduo de digestão da célula, e vai formar essa vesículazinha, né, esse pequeno saquinho, e ele vai se unir à membrana plasmática e vai liberar as substâncias que não servem para a célula para fora. Também existe o processo, né, as células produzem hormônios e outras substâncias. E eles vão fazer o que, pessoal? Eles vão fazer com que esse hormônio ou outras substâncias que a célula produziu também sejam liberadas pela exocitose. A endocitose, então, é quando você coloca a substância para dentro da célula. E a exocitose é como você coloca a substância para fora da célula, tanto produzido pela célula quanto resíduos da digestão intracelular. Bom, existem também, pessoal, alguns envoltórios e algumas especializações que a membrana tem. Nós vamos passar aqui essas especializações, esses envoltórios, para a gente conhecer. O primeiro, né, que participa do reconhecimento entre uma célula e outra, ele promove o que? A adesão entre elas, a gente chama de glicocálix ou glicocálice. Tá? Aí os dois nomes estão corretos. Aqui a gente tem uma fotozinha desse glicocálix. Então essas, vamos dizer assim, parece um cabelinho, né? Uma comparação meio não muito interessante, mas isso acaba fazendo com que a célula vai acabar se aderindo a outras células, mantendo a sua coesão, a sua junção, a sua adesão. Outro processo, e esse é bem conhecido, é a parede celular vegetal. As paredes celulares, pessoal, a gente vai encontrar em bactérias e células vegetais. Essa parede celular é essa parte, eu vou até mudar a cor aqui para vocês verem. Aqui, ó. Essa daqui é a parede celular, essa parte mais verde, né? E internamente, vou mudar a cor aqui, internamente aqui, ó, essa parte aqui é a membrana plasmática. As células vegetais, elas apresentam tanto parede celular quanto membrana plasmática. Elas ajudam a proteger e sustentar, no caso, a célula vegetal. Por isso que a gente tem aquela conformação no vegetal sólido, bastante duro, né? Em função da parede celular das suas células. Outro, pessoal, outro anexo, né, vamos dizer assim, são as junções celulares. Se você tem lá o microcálix, que ele faz a junção celular, essa adesão celular, você tem também as junções. E essas junções elas são divididas. Né? Olha aqui, isso aqui são as células, elas estão unidas entre zona oclusiva, a zona de aderência, a gente tem os desmossomos e os filamentos intermediários. Mas para nós, no caso das junções celulares, a gente divide ela em 4, né, partes, essa zona oclusiva e a zona de aderência. Esses dois pontos aqui é que fazem também uma junção interessante. Os desmossomos eles vão aproveitar para fazer uma troca de materiais. Né? Os filamentos eles dão uma certa, vamos dizer assim, um transporte desses materiais para a junção dos desmossomos. Por fim, nós temos as chamadas microvilosidades ou microvilos, pessoal. Em algumas células, né, no caso a parede, as que revestem o intestino, aparecem dobras na membrana que projetam, né, para fora da célula. Nesse caso, elas aumentam a absorção de nutrientes nos intestinos, por isso que as células intestinais. Olha só, aqui tem a célula, uma célula animal, e aqui as microvilosidades. Elas aumentam, né, a área e a superfície de absorção desse nutriente que vai nos nossos intestinos, para lembrar lá do sistema digestório, né, pessoal? São nos intestinos que ocorre a absorção dos nutrientes pelas células. Então, elas têm uma grande área de absorção. E essa área de absorção faz com que você aumente a possibilidade de absorver os nutrientes desses alimentos. E no final do nosso slide, eu vou deixar uma frase aí de algum pensador, né, de um grande pensador. E eu escolhi o Stephen Hawking,
grande físico teórico, falecido infelizmente em 2018. As grandes conquistas da humanidade foram obtidas conversando, e as grandes falhas pela falta de diálogo. É o que nós estamos vivendo um pouco hoje, né, pessoal? Infelizmente, a falta de diálogo está trazendo sérias consequências para nós. Pessoal, qualquer dúvida, entre em contato, mandem comentários, lá, curtam, se inscrevam no canal. Aquele abraço e até a próxima aula.